Esse é o podcast do Memo, um podcast para homem, para todo tipo de homem. Gays, cis, trans, bi, héteros, pretos, brancos, novos, velhos, para qualquer um que se identifica como homem. Aqui a gente quer pensar e fazer pensar, refletir, conversar sobre tudo que a gente quiser, sem medo de ser julgado como menos homem por isso. As mulheres não são obrigadas a ficar ensinando a gente sobre o nosso comportamento, a nossa postura. Passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Homens, precisamos falar entre nós. Hoje, a gente vai tratar de um assunto que, apesar de pautar boa parte do nosso comportamento, não é tão explorado assim nos debates de masculinidades. É a prontidão sexual do homem. Essa necessidade, obsessão, quase uma obrigação paranoica de ter que estar sempre pronto para transar. Problemas todos nós temos, mas eu costumo dizer com todo respeito, na política eu sou imbrochável. Não é só na política não, porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que foi feita sem aditivo. Diferentemente do presidente da República, eu broxo. Quer dizer, não chega a ser um hábito, mas já brochei ao menos e sei lá quantas vezes. Lembrei de uma história, inclusive, que mistura brochada com ejaculação precoce. 2 clássicos da macheza, né? De qualquer forma, tenho certeza que isso não faz de mim menos homem. Mas apesar de entender isso racionalmente, o medo específico de não comparecer no sexo ainda afeta a minha masculinidade de alguma forma. Não lembro de falar dessas situações e nem de ouvir dos amigos nenhuma história desse tipo nas conversas sobre sexo. Na real, acho que ainda falo muito pouco sobre isso. Mas sobre aventuras sexuais, aí, meu amigo, existe um catálogo de contos compartilhados. Um mais fodão e incrível que o outro. Na minha memória, a cobrança que eu sentia, e talvez ainda sinta, por performar na cama igual um ator pornô, vinha muito mais dos homens que das mulheres. Até porque um dos pilares para ser visto como homem de verdade é a conquista sexual, né? Garanhão, pegador, comedor, transão, picadoce, imbrochável. E é entre nós que rolam esses elogios, entre nós homens. A gente reforça esse modelo de estar sempre pronto, de não negar fogo nunca. E aí passa a ser raro um homem se sentir confortável para não transar. Não, valeu, hoje estou tranquilo, quero ficar aqui na boa mesmo. A gente muitas vezes confunde desejo com necessidade de performance. Que prontidão sexual doida é essa? Quais consequências isso gera para a gente e para quem está com a gente? Que neurose isso traz para a nossa cabeça? Como que isso afeta as nossas relações e o que a gente entende como sexo? Conversar sobre sexo entre homens de um jeito sincero é tão, mas tão raro e desconfortável que até nos grupos reflexivos do Memo, espaços de troca justamente para falar o que se quiser, sem ter medo de ser julgado menos homem por isso, é um assunto que pouco aparece. Esse episódio, então, tem essa missão. Colocar para falar homens casados, solteiros, gays, héteros, mais novos, mais experientes, de maneira aberta, sabendo que não vivemos num filme pornô e que imbrochável é só mais uma das fantasias negacionistas. Eu sou o Pedro de Figueiredo e esse é o nosso querido podcast do Memo. Vem Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem Aline, Yasmin, Jaqueline, vem Andréia, vem Niceia, vem Giara, vem Jussara, vem a Cláudia, vem a Amanda, vem a Amanda. O saudoso Mr. Catra, pai de 32 filhos segundo a última contagem, figura única e marcante nos meus 20 e poucos, é a única opção possível para a trilha sonora de hoje. Vem todo mundo! Vem. Maluquice, né? Bom, tô muito animado para falar desse assunto com os convidados de hoje. Para abrir a mesa, um convidado que para mim fala de sentimentos e emoções como ninguém. Gosto muito. O artista e músico Rico Dalassan. Que honra, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. O prazer é meu. Vamos ter esse papo aí. Eu tô cheio de curiosidade e de coisa pra falar também. Boa, irado. Obrigado, cara, mais uma vez aí. Bom,
Não tinha como fazer um episódio sobre prontidão sexual sem ter na mesa o muso Cláudio Serva, criador do Prazer Ele. Bem-vindo, mestre. Valeu, Pedro. Legal estar aqui contigo. Um grande prazer mesmo. Vamos aí trocar essa ideia no fluxo. Outro cara que depois de muitas tentativas, eu tô amarradão de receber aqui, é o Murilo Araújo, do canal no YouTube Muro Pequeno. Finalmente, meu querido. Finalmente, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom trocar essa ideia com vocês aqui hoje. E para fechar, um dos caras do podcast Rec Ponto, caseiro de um dos grupos reflexivos do Memo, o meu amigo Caio César, o Geocaio da internet. E aí, irmão? Saudade que eu tava de ouvir isso, cara, de você, o Geocaio da internet. Eu adoro te apresentar assim. Mais um episódio aí, tô muito feliz de poder trocar essa ideia com todos vocês. Boa, irmão. Muito bom estar aqui contigo mais uma vez, cara. Caio, começando contigo, então, né? Você teve, né, como caseiro do grupo do Memo, um tema proposto ali por um participante que eu acho que tem muito a ver com isso aqui, né? Conta pra gente mais ou menos como foi e fala como é pra você, né, enfrentar os seus bloqueios quando você sente a sua potência sexual ameaçada. Pois é, cara, esse tema foi muito interessante de ser colocado, né, e pensar como que ele atinge aí, de uma certa forma, todos os homens, que é esse medo, né? Eu acho que o que foi colocado muito no nosso encontro não é nem o ato em si do cara não conseguir ter o sexo, não conseguir fazer o sexo, mas o simples medo dele não conseguir, né? Essa questão anterior, que ele já acha que não vai dar conta, e isso traz ele uma série de questões para que, de fato, quando ele chega na hora, ele não dá conta mesmo. Então, foi um tema que todos os homens ali que estavam no nosso encontro falaram bastante, contaram muitas histórias, e que para mim, cara, sempre foi uma grande questão, né? Não só como homem, mas principalmente enquanto um homem negro, que a gente sabe que existe aí uma questão muito específica de ser visto como um cara super viril, com um pênis enorme e tudo mais, e que adora transar de uma maneira violenta. Então, eu que sempre vi durante boa parte da minha vida, né, bastante filme erótico, né, pornô, fui muito colocado assim nesse meio, e para sair disso foi bem difícil, assim. Eu precisei de fato parar de ver filme pornô, mudar a minha cabeça sobre outras questões, conversar bastante para poder talvez aí tentar me livrar um pouco disso. Mas assim como você comentou aí no início, tem histórias de que eu brochei com certeza. Cara, esse medo de não comparecer, né, é uma coisa que me atormenta, assim. Não sei vocês, quer dizer, hoje me atormenta menos, ainda bem, né? Até porque eu também estou num relacionamento estável já há 4 anos, mais de 4 anos, há 4 anos e meio. Mas eu lembro da minha fase de garotão solteiro, rapaz, isso era uma coisa que de uma certa forma me atormentava, assim, sabe? Não que eu tivesse esse receio sempre, todas as vezes, mas às vezes, sei lá, eu achava aquela, né, no meu caso ali, eu achava a mulher que eu tava ficando maravilhosa, ou então uma pessoa que eu achava mais inteligente ou mais sinistra que eu ficava cheio de medo, cheio de aflição mesmo, cheio de receio. Isso não é diferente na vida do homem gay e, sobretudo, do homem negro gay, porque existe já uma coisa meio posta, assim, cultural, de que pra quê e como, né? O pra quê e como a que serve esse corpo. E aí vai sempre... Tem uma coisa ali muito já meio posta, sabe? De espera-se do homem do homem negro gay que ele seja ativo, sobretudo, entre a possibilidade dele ser passivo, dele ser ativo ou versátil, espera-se que ele seja sempre ativo, e isso já sai desenhando uma série de coisas, né? Porque não necessariamente ele precisa ser ativo, ou, por exemplo, né? Sei lá, eu sou versátil, e muitas das vezes eu já me vi tipo, poxa, isso aqui é meio que uma coisa que tá posta, não se construiu junto essa possibilidade, essa transa, essa situação. Já se desenhou e se pensou isso sozinha, a outra pessoa pensou isso sozinha e não junto, a ponto de ficar ali, sobrou pra mim. O que vai acontecer aqui é o que sobrou para mim, ou que já foi pré-estabelecido pela outra parte. E que isso, inevitavelmente, né, faz parte de um processo, assim, né, de colonial. E nesse caso da transa, né, que tem a ver com essa coisa aí do ter que estar sempre pronto ou disposto, e numa posição específica, né.
não necessariamente você está esperando que aquilo acabe num sexo, né? Numa penetração. Ou então, no caso do homem que é versátil, que ele não foi ali necessariamente para ser ativo, ou na maioria das vezes, né? Que se espera. Rico, quando você fala versátil, que pode ser tanto versátil, ativo quanto passivo, é isso? Isso. É quando um homem gay pode ser tanto ativo quanto passivo. E são criações, assim, sociais sobre esse assunto, que na real já sai colonizando e colocando dentro de um lugar, né? Um corpo que ele tem múltiplas possibilidades, mas sai desenhando ele para um lugar, né? E que não é um lugar onde ele é senhor da sua própria sexualidade, né? Mas é um lugar onde, mais uma vez, ele está se submetendo a algo, né? Para que seja possível o prazer, né? Tem uma expectativa da brutalidade que é esperada de homens negros, né? Essa coisa da virilidade, que é uma coisa muito doida, né? Em torno muito dessa expectativa do pênis enorme, e aí o pênis enorme ele é um sinal de muita virilidade, e essa virilidade se expressa sempre de uma forma muito brutal, né? Um pênis que está ali sempre disponível e de uma forma muito excessiva, muito brutal, muito violenta, que é uma coisa muito doida, assim. Eu me lembro que teve uma situação que eu precisei conversar com um cara que eu tava saindo, a gente transava, e aí rolava essa expectativa de que eu fosse ativo sempre, né? Me lembro que teve um dia que ele ficou surpreso quando descobriu que eu era versátil, que eu podia ser passivo também. Falou, nossa, jura? Então vamos lá, também quero. Tipo, eu falei, tá, cara, mas eu tive aqui disponível o tempo todo. E aí, mesmo nas situações em que eu era ativo, tinha uma coisa dele estar sempre pedindo mais, e vai mais, e põe mais, e mais, e mais, e eu já tava ali, tipo, cara, eu já tô dando tudo de mim aqui, eu já tô indo, tipo, mais rápido, mais forte, mais violento que eu posso, não tenho nem coluna pra poder ir mais do que isso. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, então, às vezes é um pouco desagradável, assim, porque eu já tô dando tudo de mim, você tá pedindo mais, cara, eu não tenho condição, entendeu? Ele tipo... quer o ator pornô que ele tava vendo ali, provavelmente, né? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque a pornografia, eu acho que ela tem um papel muito central na formação desses imaginários, assim, para todos os homens. Para homens negros, particularmente, porque eu acho que a maneira como a pornografia constrói imaginários sobre homens negros é muito específica, né? Essa coisa desse homem que não é nada além de uma máquina sexual. Mas eu acho que a pornografia molda imaginários sobre práticas sexuais para todos os homens e cria em todos os homens essa expectativa de que você vai estar lá sempre disposto, sempre disponível, e que a prática sexual vai ser essa coisa dessa constância, né, e dessa brutalidade, assim. Foi muito engraçado porque uns meses depois, a gente já não estava saindo mais, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele me entendia porque ele tinha transado com um outro garoto que tinha também ficado pedindo mais, e ele não estava dando conta, ele falou assim, nossa, eu me senti no seu lugar e aqui te pedir desculpas, porque eu te entendi hoje. Cara, e essa coisa do filme pornô é impressionante, né, porque eu sempre comento que, assim, pelo menos pra mim, e eu percebo que pra grande maioria dos homens, a gente começa a ver filme pornô antes de, tipo, fazer sexo, né? Porra. E aí não conversa sobre isso na escola, não conversa sobre isso em casa, muitas vezes. Então, quando a gente começa a fazer sexo, o nosso único exemplo ali maior de sexo é o filme pornô. Então, a gente acaba que imita isso, assim, de fato. É muito bizarro. E até você, de fato, começar a transar, perceber que existem outros corpos, outras pessoas, outros gostos, outras vontades. Parece que o estrago, muitas vezes, na nossa mente já está feito. Assim. Eu postei vídeo no meu canal essa semana falando um pouco sobre essa coisa da pornografia, e uma das coisas que eu comentei foi um pouco nessa direção, assim. Existe um pouco essa piada do filme pornográfico ser o filme educativo, né? Isso é muito da época das locadoras de vídeo, que quando você queria chegar na sala de onde ficavam os filmes pornô, você chegava para o atendente e perguntava onde é que ficam os filmes educativos. E existe muito esse imaginário mesmo de que a pornografia é uma espécie de educação sexual. As pessoas têm contato com pornografia desde muito cedo, principalmente homens. Tem algumas pesquisas que apontam que o primeiro contato que homens têm com a pornografia é por volta ali dos 10, 11 anos de idade, o que é realmente muito antes das pessoas, de fato, terem práticas sexuais, terem uma vida sexual ativa, né? E aí,
considerando que a gente não fala sobre consumo de pornografia e que a gente não fala sobre práticas sexuais, que, tipo, não tem ninguém ajudando a gente a conversar para entender como é que se faz sexo, muitas pessoas chegam no começo da sua vida sexual entendendo que o jeito correto de fazer sexo é aquele jeito que você viu ali nos filmes pornôs. Eu passei por isso também, assim. Também precisou de caras com quem eu transava me explicarem, assim, isso aqui que você tá fazendo é desagradável, não é legal. E eu me assustar assim, nossa, mas eu já vi tantos atores pornôs, vídeos pornôs que eu mais gosto, os caras fazem isso, entendeu? Porra, eu achava que eu tinha que ser uma britadeira, porra. Eu não sabia que eu tinha que transar. Pra mim, eu tinha que ser uma máquina sei lá, de brocação. É uma maluquice. Cláudio, você sabe bem sobre isso, né, meu querido? O trabalho do Prazer, a gente mergulha a fundo nessas questões da sexualidade, né, cara? E um dos convites que a gente sempre faz é isso, primeiro, calma, vamos dar um passo atrás, volta lá onde tudo isso começou, né, como é que você aprendeu isso aí? Esse malefício, né, da objetificação dos corpos, né, que a pornografia faz é horrível, né, cara? E tem tudo isso, né, essa hipersexualização do homem negro, e essa coisa de que você, cara, não... E as pessoas vão para um... Hoje eu escutei uma frase linda, assim, que escutei da minha terapeuta até, que ela falou assim, cara, perguntaram para o Freud o que era sexualidade. Ele falou, sexualidade é você observar o voo de um pássaro. Eu não captei, eu não captei. Assim, no sentido de que a experiência da tua sexualidade é uma experiência do teu prazer, do teu bem-estar. Aí, a partir disso, de você se saber nesse lugar, você vai para uma experiência com outra pessoa. Aí eu vou viver uma coisa com outra pessoa. Mas se eu tô ali já achando que viver com outra pessoa uma coisa é isso, é meter sem fim, é arrancar o pescoço, é matar, sufocar, arrancar a roupa, desrespeitar o outro, cara, já começa tudo errado, né? Sim. E o que eu vejo assim, é que não existe um encontro das pessoas no sexo. O sexo, para mim, gostoso quando tem assim, pessoas relaxadas, e aí se encontram naqueles tempos de cada um, e você vai se achando, vai se encontrando, daqui a pouco encontrou, e aí flui, você, né, se dilui naquilo, o teu ego se esquece de quem você é, e você, foi para um outro mundo de prazer. Mas o que eu vejo é uma correria, é um querendo passar na frente do outro, mete o cotovelo, peraí, eu que vou gozar, não, você não, mete aí mais forte, um querendo ser objeto de desejo do outro, sabe, um troço, uma maluquice, cara. Uma maluquice. E né, o que o Murilo falou, quando você pega crianças de 10, 11 anos, que não tem nenhum psiquismo, né, cara, para aquelas cenas todas, você vê aquilo marca profundamente a pessoa. Eu dei uma palestra numa escola antes da pandemia, uma escola pública, meninos na faixa ali de 14 anos, né, cara? Tinha uns 30 caras na sala. E eles tudo ali, no começo eu falei, cara, eu vou entender onde é que esses caras estão no esquema. E todo mundo com um nervo, assim, meio envergonhado, daqui a pouco eu falei de pornografia, e aí daqui a pouco um falou assim, isso aí vicia. E eu já fui viciado nisso aí. E aí começou o riso ali entre eles, que eles estavam nervosos, porque no fim, todo mundo consumindo pornografia e falando, mas tem que bater mesmo, senta, tem que bater forte, isso e aquilo. Cara, e a galera naquele... né, cheio de hormônio, e como é que tu segura uma onda dessa, né? Porra, Cláudio, você falando, cara, eu lembrei de um encontro do Memo, que a gente falou sobre pornografia, alguma coisa assim e tal, e aí a gente assim, não é legal ficar assistindo essa parada, né, cria essa imagem aí que a gente tem que ser um ator pornô quando vai transar, e ninguém é desse jeito e tal, e aí o cara me chamou pra almoçar no dia seguinte, falando assim, Pedro, eu tô preocupado, cara, porque eu só consigo gozar vendo filme pornô. E agora, depois dessa conversa que a gente teve aí no encontro de ontem, eu não quero mais assistir filme pornô, mas eu não sei o que fazer. Começa como um parque de diversões, que vai te, né, resolver as tuas curiosidades, tudo que você queria ali saber e tal, quando você vê, você tá numa prisão, cara. E quando era lá o vídeo, ainda tinha o esquema de você chegar lá, se esconder um pouco, pegar a fita, era uma coisa que tinha uma dificuldade para ter acesso àquele conteúdo. Hoje em dia, com stream, cara, com internet... Twitter tem. Um monte. No Twitter tem? No Twitter tem muito. Muito. Ixi, muito. Eu acho que uma coisa que é importante dizer nesse sentido é que a gente fala muito sobre essa coisa da brutalidade, né, e dessa voracidade que se cria com essa expectativa dos atores pornôs. E eu acho que é importante também dizer que essa discussão não é uma discussão moralista, né, de achar que o melhor sexo é o sexo papai e mamãe, tranquilinho, relaxado e tal. Se você quiser fazer um sexo mais hard,
que é mais movimentado e um puxa-cabelo e bate aqui, pega dali, não sei o quê, tá ótimo. De vez em quando eu também acho ótimo umas coisas assim. Mas é importante que isso não seja feito por conta de uma pressão externa que te ensinou que o jeito correto e o único jeito possível de fazer sexo é esse, né? Como se você tivesse mais preocupado em atender essa expectativa do que em ter prazer e provocar prazer numa outra pessoa, porque no fim das contas acaba não dando certo, né? Esses filmes pornôs, né, cara, 100% deles tem violência, né? Física e verbal. Então, eu, por exemplo, eu achava que quando, eu sou hétero, quando tava transando com uma mulher, tava na posição de 4, né? Eu tinha que dar a tapa na bunda. Eu tinha que dar eu tinha que dar uma tapa, sabe? Assim, tapa, plá. Deixar marcada a bunda da pessoa. E até que um dia a pessoa falou, cara, que é isso? Tá me batendo por quê? Tá maluco? Tá maluco? Sabe? O tá maluco assim, eu já ouvi também. Quais são os combinados, né? Então acho que isso que o Murilo falou. Cara, você tem um combinado ali de que, vamos dar tapa na cara do outro, beleza, tá tudo certo, beleza. Mas assim, aí eu tenho que aceitar o tapa na cara e ficar de boa, porque é isso aí que tá no filme pornô, ou então os homens, eu vejo muitos caras não sabem falar dirty talk, né? Falar uma sacanagem, uma coisa quente, de uma forma legal, gostosa, excitante. Tem que humilhar o outro. Sim. Tem que, rebaixar o outro. Vou te destruir, eu vou te arrombar, eu vou... Que maluquice. Isso, mano? Uma coisa que não tem filme pornô é a brochada, né? Não existe filme pornô. Eu nunca vi um filme pornô que o cara brocha. Mas na vida real, isso acontece, né? Infelizmente, isso acontece. Ou não infelizmente, né? É só uma coisa que acontece ali. Eu vejo muito essa brochada, cara, no lugar da ansiedade. Super. As pessoas ficam ansiosas. Sabe? E aí brocha porque tá nervoso, o sistema entra em parafuso, porque o cara fala, eu já brochei de nervosismo, assim, epicamente. Cara, isso é machismo, isso é a gente achar que o nosso pau duro é que vai dar conta do recado. E como é que faz sexo? Como é que as mulheres lésbicas fazem sexo? E gozam pra caramba. Sim. Né? E não até tem muito mais, né, às vezes. Muito provavelmente. Então... Cara, eu lembro de uma situação, né, e aí contando um relato meu aqui, que eu até falei que ia contar, né, chegou o momento, assim. Vem, vem. Eu tava com uma menina que eu já tinha ficado outras vezes, já tinha rolado, tipo, né, aquela sacanagem, aquele roça-roça maravilhoso ali e tal. Marcamos um date, fomos pra minha casa, tava ali na sacanagem, tava bom demais, e eu ali meio ansioso, né, naquela, e já pra ficar pelado, e aquela coisa de jogar pra cama e pá. Cara, nesse roça-roça eu gozei, mano. Eu gozei antes da gente de fato ficar nu e começar a situação toda, sabe? Tipo, de fato ali. Eu gozei antes. Eu fiquei com tanta vergonha, eu fiquei tão constrangido que eu não falei pra ela, obviamente, na minha cabeça, né? Eu não podia falar assim, cara, me empolguei aqui antes da hora, acabei gozando, foi mal. É óbvio que eu não falei isso. O que eu fiz? Eu falei assim, vou te chupar toda agora até você cansar. Aí fiquei fazendo sexo oral nela por assim... Meia hora. Por que meia hora? Eu tava ali, irmão, a língua já tava dormente. Eu tava ali e ficava roçando né, na cama pra ver se alguma coisa acontecia ali. E a minha cabeça assim, fica duro, vou ter que transar, vamos, por favor, vai logo. Óbvio que a coisa não aconteceu, ela percebeu que eu tinha gozado. Aí foi uma situação pior ainda, porque eu fiquei assim, não, que isso, nada. Foi o gato que vomitou isso aí. Não, isso aqui é, como é que é? O lubrificante natural, que também temos, né? Homens também têm lubrificantes. Fiquei mandando qualquer porra dessa, foi uma situação patética, e aí é óbvio que a coisa não deu certo, ela foi embora, e a gente até parou de ficar e tal, porque acho que não foi nem pela brochada que a gente parou de ficar, né? Mas foi pelo o jeito que eu encarei aquela situação, que misturou ejaculação precoce de nervosismo com não saber colocar isso de uma maneira tranquila ali para a pessoa. Foi vergonhoso para mim, né, principalmente, óbvio. E sabe, tipo, por quê, né? Por que eu não consegui falar? Por que eu não consegui encarar essa situação com uma certa naturalidade? Que essa porra acontece. Tava bom demais, acabei me empolgando mais do que devia, sei lá. Gozei ali, eu podia ter falado assim, porra, cara, desculpa, me empolguei. Mas não, vou te chupar toda aqui, você vai ficar, vai gozar também. Não perdeu a pose. Não perdi a pose bebi nada. Bebi uma água, marcava um 10, estava pronto de novo, suave, não precisava de... Porque o que eu acho mais doido é isso, é que
essa pressão desse constrangimento só atrapalha, não ajuda em nada. Você, tipo, não conseguiu ir lá transar com a garota e ter uma parada divertida porque você ficou preocupado, ansioso, que não podia mostrar que gozou antes da hora e porque tava lá e preocupado, não sei o quê. E aí, tipo, atrapalhou, cortou toda a diversão da parada, sabe? Tipo, é muito doido isso. Mas você está falando, Murilo, o sexo hoje das pessoas, eu não vejo diversão, cara. Eu acho que está faltando diversão no sexo. Eu fiquei cerca de uns 6 meses, ou um pouquinho mais de 6 meses sem transar. Eu não tava com nenhuma disposição pra ir num bar, pra conhecer gente, assim, né, no ao vivo, mas e no negócio do aplicativo sempre tinha essa coisa não, mas é pra transar agora, vem aí, 20 minutos, daqui 20 minutos. E aí, esse que eu caio numa situação em que eu fiquei, nesse tempão que eu fiquei meio nesse jejum, existiam possibilidades muito distantes e indisponíveis naquele momento de sexo para mim. Só que estavam muito distantes, muito, não vai rolar, tá tão distante. E aí, em algum momento, chega o mundo anda e chega essa possibilidade de eu transar com um cara que há muito, muito tempo eu esperava essa coisa, assim, que você vê uma pessoa hoje, mas você fala, pô, hoje não vai ser. E quando eu digo hoje, é o hoje como força do tempo, né? Tipo, não vai ser, daqui no ano que vem, aí no ano que vem rola, tá ligado? Não sei se já aconteceu aí com vocês, mas tipo, você conhece a pessoa hoje, mas o universo não conspira, ela tá, às vezes você tá vivendo uma coisa, ou ela tá vivendo alguma coisa e não é agora. Mas que fica em você aquela coisa, putz, um dia vai rolar. E aí o mundo girou, aí me chegou essa oportunidade do universo de transar com esse cara que eu queria muito há muito tempo. E aí a junção de todos esses quereres aí, que eu tava criando na minha cabeça, inclusive que eu fantasiava uma série de coisas, quando chegou no dia não aconteceu nada comigo, nada. Só que como a coisa foi muito numa elegância, num jeito muito, muito legal, ok, não rolou, né? A broxada aconteceu, mas que não sepultou a possibilidade, numa outra vez aconteceu, aí foi maravilhoso, e várias outras vezes foi muito legal, cara, que bom. E tal, mas que eu tava com uma construção há tanto tempo, e que também fantasiei uma série de coisas, que você fantasia uma coisa, e às vezes é outra, e às vezes essa outra precisa passar pela sua cabeça também de que é outra, e aí você entra debaixo desse manto aí de que é outra, e aí você vai viver, e vai transar dentro dessa perspectiva outra, e não da que você criou, porque às vezes também essa frustração ou broxada tá muito dentro do universo que você criou para aquilo e que é outro, só é outro, né? E aí você precisa mudar num estalo assim a perspectiva do que você criou na sua cabeça para que você tenha o prazer ali de viver aquele instante, ainda mais quando é com uma pessoa que você acha legal pra caramba e que tem outros tipos de desejo no mundo das inteligências e enfim, dos interesses outros que não só carnal, né? O estímulo é muito só genital e a mente fantasiando, então você perde muita possibilidade de viver o real com o corpo, né? Isso é que é um dos grandes gatilhos, né, da pornografia, que você vai vendo as coisas ali fantasiando, né, como a Dala falou, você fica imaginando um monte de coisa e a fantasia habita aquilo que o corpo não vive, né, cara? Então, assim, eu não tô vivendo aquilo de fato. Aí quando eu vou viver no real, não é bem assim, o pau não subiu, o corpo fez aquilo, a pessoa já gozou. Então, no real é outra dinâmica. E aí muitas vezes a pessoa vai tentar viver no real e se frustra, e aí volta para a fantasia. Então volta para o filme pornô, volta para o quarto, volta para a tela, e ali ele se masturba. E é esse funcionamento da dopamina, né, que é baixo esforço e alta recompensa. Então me masturbo no quarto, fiquei feliz. Vou na vida real, maior esforço, maior rolê, maior coisa, e gozei rápido e tal. Então frustração, alto esforço, baixa recompensa. Então, melhor ficar no quarto. E aí como é que você sai dessa... Como é que eu consigo ter, então, de fato, uma relação no real em que eu vou poder ser feliz, de que eu vou poder viver, né, as coisas que eu quero viver, né? Sim. Esse aqui eu acho que é o grande desafio, o grande convite, né? Eu sempre ouvi dos meus amigos que uma foda adiada é uma foda perdida, sabe?
Não tinha essa, né, de daqui a X meses e tal. É assim, cara, a mulher tá te dando mole, tem que comer agora e tal. E aí isso gera uma certa ansiedade, uma certa pressão que você recebe dos outros, né? Dos amigos, assim, porra, aquela mulher mó gatinha tá te dando mole, você não vai comer, porra. Você não vai É uma comer, mano. certa pressão, não, né, cara? Eu diria que é uma escravidão, né, cara? Sim, E aí sim. você, assim, no sentido, claro, talvez a palavra não seja melhor, mas assim, você fica refém daquela situação, né, de precisar, né, isso para mostrar para os amigos e tal, e aquela coisa de não poder demonstrar vulnerabilidade, né, cara, porque você tá ali, às vezes, todo mundo tá vivendo um monte de coisas e precisando conversar e querendo, por isso que as rodas de homem, né, cara, quando quebra esse gelo e tá todo mundo ali não tá um a fim de sacanear o outro, mas tá afim, cara, eu tô tendo essa situação aqui. Aí tu vê como é que vai brotando um monte de coisa, né? Todo mundo cheio de questões, cheio de dúvidas, cheio Sim. de necessidade de conversar, mas fica naquela máscara dizendo, não, eu sou o comedor. E não sou iluminado não, porque assim, nesse sentido da sexualidade, a gente está vivendo pandemia, uma filha de 1 ano e 9, estamos aqui numa casa, tal, que a Malu tá dormindo no nosso quarto, então assim, a gente passou 1 mês, 2 meses sem transar aqui, então não tem essa coisa de ficar achando, o cara prazeroso, transa todo dia, não. Transa todo dia, goza incrivelmente, né? Tem orgasmos maravilhosos, diários, né? Eu quero ser que nem esse cara. E acontecer, porque aí é um lugar que eu acho que assim, que é de você se entender de uma forma saudável com a tua sexualidade, da tua individualidade. Porque aí eu não deposito no outro a cobrança de que eu preciso do outro, sabe? Ainda mais em relação hétero, homem e mulher, que o cara fala que a construção é diferente da mulher para o homem, né? Aí o cara fala, não, você tem que me servir, eu tô cheio de tesão aqui, eu preciso meter, preciso gozar. Né? Então fica essa coisa, essa cobrança que, né, não precisa, né, cara? Mas aí assim, sim, então vou me resolver, aí eu vou lá, vou me masturbar. Só que isso também às vezes cria essa né? Então quando você vai pro corpo, vai transar com o outro, às vezes você goza, porque o teu corpo para você se acostumar com essa intimidade com o outro corpo, você precisa estar ali. Então é isso, você marca uma saída com uma pessoa que você quer sair. Cara, é tanta expectativa, é tanta coisa que chega na hora, é muito fácil você gozar rápido, broxar, porque precisa de um tempo para a intimidade acontecer, para as pessoas se conhecerem, para acharem os ritmos, né? Não pode ter essa pressa. Essa coisa do amigo, cara, isso me influenciou muito, assim. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava com uns amigos meus e era um grupo de amigos que era muito, assim, sexualizado, né? Onde esse papo de sexo acontecia o tempo inteiro, não só entre os homens, mas também entre as mulheres. Era um grupo de homens e mulheres. E eu fui encontrar com eles e nem estava pensando em nada desse tipo, né? E aí tinha uma amiga minha lá que acabou que a gente ficou, e aí começou a ter ali algumas falas, algumas questões de ir transar. Nesse dia eu não estava afim, assim, eu estava cansado e eu não estava afim mesmo, assim, de fazer sexo. Mas como rolou aquela pressão ali por conta do ambiente, né? Tinha outros amigos meus com mulheres que eles iam transar também naquela noite, eu acabei indo para um lugar com a menina. E eu lembro que, tipo assim, eu acho que, eu sempre falo, né, eu não sei nem se eu brochei, porque nem chegou a ficar duro. E aí foi muito constrangedor, porque ela propôs que eu visse um filme pornô, para eu poder me animar, e eu aceitei, inclusive, entendeu? E aí a gente assistiu ali, né, eu com cara de bunda, assistindo, acabou que eu consegui ficar com ali ereto, né, a gente fez aquela meia bomba. Horrível. O bate-fofo, com certeza. E assim, eu lembro que nesse momento eu fiquei assim, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Foi nesse momento, inclusive, que eu pensei, eu não posso entrar nessa de começar a aceitar ver filme pornô para poder fazer sexo, para poder ter ficar de ereto. Então foi uma mistura de coisas assim, de não tá afim, mas uma pressão dos amigos. Ela propôs de ver um filme erótico pra eu ficar com pau duro. O sexo foi horrível. Acabou que nunca mais eu também fiquei com ela. Nunca mais aconteceu. Acho que ela deve ter, sei lá, horror de mim, inclusive. A gente é amigo ainda hoje, conversa, mas a gente nem entra nesse assunto. E foi esse momento aí péssimo também. Tô contigo, Pedro. Boa. Nas histórias ruins. Boa não, né? Boa não, mas assim, é isso, né? Obrigado, amigo, estamos juntos.
Olha, gente, eu acho que essa pressão, ela é maior na vida de homens héteros, assim. Eu acho que tem um recorte específico quando a gente está falando de homens gays que são negros, por conta dessa pressão de ser ativo e de ser uma máquina e tudo mais. Mas, de modo geral, eu acho que gays lidam um pouco melhor, assim. Não completamente, porque a gente é formado na mesma cultura de masculinidade, a gente reproduz um monte de coisa. Mas eu acho que tem uma questão aí, em torno dessa coisa de broxar, que é o fato de que o pênis é esse símbolo da masculinidade, né? Tipo, você estar com seu pênis ereto e pronto para servir é uma prova da masculinidade, um jeito de provar que você é macho mesmo, que você foi lá e comeu, não sei o quê. E assim, esse problema de ter que ser macho eu já resolvi no dia que eu descobri que eu era viado, entendeu? Eu não tenho mais compromisso com essa pressão. Não me cobram mais isso, já acham que eu não sou macho o suficiente porque eu sou gay. Então, assim, querendo ou não, eu acho que nos nossos processos de vida, né, depois que a gente se descobre, o fato da gente ser expulso desse terreno da masculinidade, no momento em que a gente se descobre e se afirma como gay ou como bissexual, isso meio que obriga a gente já, um processo quase que natural, não é automático, mas um processo que costuma acontecer da gente já ter que reinventar outras masculinidades e outro jeito de vivenciar a nossa vida, assim. Então, assim, eu já brochei várias vezes, tipo, muitas vezes. Eu me identifico muito com essa história que o Rico estava contando, porque eu também passei muito por essa fase dos aplicativos, e a minha história é muito doida, porque eu vivi a minha vida quase toda no interior. Eu nasci, cresci no interior, fiz faculdade no interior, e aí, de repente, vim para o Rio de Janeiro. E aí eu me deparei aqui, né, eu era carne nova no Rio de Janeiro, então tinha vários boys à minha disposição. E tinha uma coisa assim, eu me lembro que o Grindr, né, que é esse aplicativo que os gays usam muito para poder marcar, fazer sexo e tal, quando eu usava o Grindr em Viçosa, no interior de Minas Gerais, que eu chegava para um cara e perguntava, fala de onde, ele me respondia a cidade onde ele estava, porque não tinha muita gente que usava Grindr em Viçosa, ainda mais no começo, muito moralista, aquela coisa provinciana, cidade do interior de Minas Gerais. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu perguntava de onde é que você fala, o cara me falava o bairro. E tinha caras no meu bairro, entendeu? Que estavam ali à disposição. Então, entrei nesse fluxo de transar muito e de pegar vários caras e de transar, às vezes, com 2, 3 caras no mesmo dia. Saiu um, você já tá no Grindr de novo para poder marcar com o próximo. E eu acho que nesse lugar tem muito essa pressão de tem que fazer sexo. Aí, essa coisa que você estava falando, Pedro, de uma foda adiada e uma foda perdida. Qual que é o problema de ser uma foda perdida, cara? Por que você tem que garantir essa foda, entendeu? Tem um pouco dessa pressão. Também nunca entendi, mas sempre me senti senti impressionado por... A gente fica nessa coisa, então ficava nessa coisa de tinha que transar, tinha que aproveitar, não sei o quê, até o momento em que eu também percebi que essa parada não estava sendo saudável. E eu gosto muito de ouvir o Cláudio falando muito, você já falou algumas vezes sobre essa coisa da saúde, né, de ser saudável, porque eu acho que está nesse lugar mesmo dessa parada não ser saudável. E aí começou a chegar uma hora ou outra que a coisa não estava funcionando mais, eu não estava mais confortável, não estava me sentindo mais respeitado, não estava me sentindo bem, e aí é isso, né? A gente tá ali, mas chega uma hora que o seu corpo não mente, né? Ele não responde mais. E para mim foi um pouco nesse lugar de vez ou outra tem um constrangimento aqui e ali, você pede desculpa e tal, às vezes continua um negócio ali. Uma coisa que tem muito constrangimento entre gays, especificamente, é quando um dos caras não goza. E isso rola um constrangimento, porque mulher pode fingir, o que é um problema, é péssimo, né? Mulher tem que fingir orgasmo, mas o cara não consegue. Rapaz, mas te falar que eu já fingi, hein? Eu já fingi ali de camisinha, não tá vendo direito, gozei. Que eu já não tava aguentando mais, já tava assim, porra, mas tem que falar que tô e tal. Mas foi mal, te interrompi, cara. Não, eu já vi num filme uma vez, que era um filme, não era um filme pornô, era um filme comum, que um dos personagens era um garoto de programa, e ele dizia que quando ele não estava dando conta do cliente, que ele botava o cliente de 4 e dava umas cuspidinhas pro cliente achar que ele tinha gostado. Vem todo mundo! Tem essa pressão e às vezes rola esse constrangimento, assim, quando uma das pessoas não goza, você fica com aquela pressão assim de, porra, não fiz direito aqui a parada, tipo, o cara não gostou, não sei o quê. Tem um pouco dessa pressão, assim. Mas
eu confesso que eu sou bem resolvido, assim, relativamente, né? Às vezes é desagradável e tal, mas respira legal fundo. isso que você está trazendo, Murilo, porque assim, eu vejo muito essa coisa do funcionamento, né? O homem com homem, né? Eu até falo para os caras no curso brasileiro, né? Eu falo, cara, você quer transar dessa maneira? Vai transar com homem, cara. Porque a presença de testosterona no seu corpo é mais presente, é mais linear. Então o homem, ele está naturalmente, fisiologicamente, mais disponível para uma ereção, para o desejo. O funcionamento libidinal da mulher, em geral, a mulher é cíclica, a mulher menstrua, a mulher eu costumo dizer que o homem é um forno micro-ondas e a mulher é um forno a lenha, né? Porque o homem você aperta aí, já está pronto, já também apaga, né? E aí o forno a lenha não, é todo um outro trabalho. Então, quando a construção do homem é muito de objetificar a mulher, né? Ou objetificar os corpos. Então, quando você está objetificando os corpos, ou seja, estou indo na balada, peguei a mina e comi, nem sei se eu gozei, se eu não gozei, se eu gozei rápido, se eu não gozei rápido. Eu não estou vendo ali uma pessoa, um sujeito, eu estou vendo um objeto. Sim. Que vai me satisfazer o meu prazer. Quando eu vejo no outro uma pessoa, um sujeito, aí, meu irmão, eu falo, cara, e agora como é que eu dou conta desse outro corpo, dessa outra estrutura? Eu quero dar certo, eu vou gozar rápido, não vou... Aí o rolê desanda de vez. Eu queria pegar o gancho, Cláudio, do que você está falando e chamar uma pessoa aqui, né? Você falando dessa coisa do forno micro-ondas e forno a lenha, de uma certa pressão que homens héteros, né, colocam em mulheres para transar sempre quando eles querem, né? Na velocidade deles, na maneira deles, na situação que eles estão criando ali e não necessariamente conversado, né? Como o Rico falou no início. Assim, a gente já pressupõe que a mulher tem que transar quando a gente quer, porque a gente tá de pau duro, tem que transar agora, e aí não interessa se ela é forno a lenha e eu sou micro-ondas, porque eu tô encarando todo mundo como micro-ondas. E aproveitando esse assunto, eu queria aqui convocar a Mariana Stock, fundadora do Prazerela, companheira do Cláudio Serva aqui conosco, para falar um pouco, né, de o que é essa pressão que homens fazem em mulheres querendo transar na maneira deles, no tempo deles e tudo mais. Vamos ouvir a Mariana. Olá, Pedro. Olá, pessoal do Memo. Uma honra estar aqui neste episódio desse podcast. Quando existe essa pressão, né, por devorar essas mulheres, o que eu sinto é que as mulheres se intimidam, se afastam, né, acabam fechando muito essa possibilidade de conexão, né? Então a mulher pensa, não vou nem dar um beijo gostoso, um beijo quente, vou nem dar um abraço, não vou nem fazer um carinho, porque ele vai querer transar. E isso vai afastando profundamente o casal, né? Ou vai colocando cada vez a mulher nesse lugar de ser uma servidora sexual dessa parceria e vai fazendo com que ela se desconecte disso, né? Ela vai colocando o sexo num lugar de tarefa e vai cada vez mais se distanciando da possibilidade do sexo ser um momento de regozijo, de prazer, de entrega. Então, eu sinto que se os homens conseguirem segurar, né, esse instinto, essa vontade tão presente que a testosterona dá, isso vai ajudar muito a criar um novo tipo de conexão, né, com as parceiras. Isso porque entre o beijo e a trans existe, né, um manancial de possibilidades, de prazer, de entrega, e enquanto a gente fica nessa pressão por transar, a gente vai acabando com esse manancial, a gente vai minando esse manancial de afetos, né, para evitar abrir uma porta para ter que transar. Então é isso, se todo mundo se conectar, se todo mundo puder se olhar nos olhos um pouco mais, eu sinto que todo mundo avança. Um beijo e até mais. Boa, obrigado, Mariana, querida companheira aí do Cláudio, né? O prazer é ela e o prazer ele juntos aqui no episódio. Isso aqui é muita honra. Tô amarradão. E, pô, dá pra ver que vocês estão bem alinhados, de fato, né? Na maneira de encarar tudo. A gente troca muito, né, cara? E os desafios são diários, né? Não tem essa de que tem jogo ganho, né? Todo dia a gente tá trocando, tá conversando, esse espaço de comunicação entre o casal, né? Sim. E o que eu vejo nos homens também, né, Pedro, essa coisa da testosterona é isso, né? E eu conversando com o Natan, que é um amigo meu, que é gay também, ele falou, cara, no mundo gay também tem muito essa coisa de um querer devorar o outro e só meter, até porque esses aplicativos, né, que o Murilo falou, isso não tem pra pessoa hétero, porque tem esse tabu, né, que mulher não pode, mulher é puta, se fizer isso é puta e tal. Os homens já não tem muito isso. Mas o que acontece também, eu sinto que é isso que o Murilo falou, você fica, cara, eu transei, já tô aqui, cara, qual é o próximo? Porque é o que eu chamo de sexo biscoito de polvilho, é um sexo que não te alimenta.
Porque ele fica só no Sexo, biscoito de polvilho, hein? Vou anotar essa. Masturbação polvilho também tem. Então, assim, quando o Reich, né, explica a curva orgástica, né, nos estudos de sexualidade dele, você pode fazer uma analogia com uma montanha-russa ou uma onda. Então, quanto mais você subir na carga, ou seja, quanto mais tempo de fricção, de beijo, de prazer, de toque, de sarração, de curtição, e principalmente, você tem que respirar para essa energia espalhar do genital, você não vai ficar com dor no saco. Então, assim, ou então respira, goza que nem eu antes da hora, né? Passa a mão no corpo, você tem que espalhar, tirar essa energia só ali do genital e ela vai se espalhando pelo seu corpo começa a ficar vibrando, e aí você começa a sentir coisas. Quando você descarregar, chegar num clímax, se você descarregar, o seu corpo vai viver descargas emocionais. Pode ser que você chore, pode ser que você grite, pode ser que você trema, que você se entregue, porque aí você de fato teve uma descarga. Essa coisinha do polvilho é tirinho de espoleta. Você excitou, gozou, excitou, gozou, excitou, gozou. Você fica num funcionamento reptiliano, entendeu? Você fica numa coisa que só quer pegar um pedaço de carne igual um jacaré. Então eu falo pros caras no curso, segura o jacaré, respira. Bom demais. Não, bom demais. E acho que tem uma coisa que eu gosto muito nisso que você falou, Cláudia, e acho que é muito bom ouvir sua companheira aqui também, que é sobre a importância de conversar sobre isso. Casais, de modo geral, conversam sobre toda sorte de assuntos, mas muito raramente falam sobre o sexo, sobre tipo, a prática sexual mesmo. Eu me lembro, meu primeiro namoro fez muita diferença na minha vida nesse sentido, porque eu, menino, né, de formação católica, vivia no interior a vida inteira, não sei o quê, e aí era isso, tava ali, transava, curtia, não sei o quê, mas eu tinha vergonha até do meu corpo, vergonha de ficar pelado na frente do meu namorado, imagina, né, primeiro namorado ali, começando a vida sexual e tal. E aí eu me lembro de um dia que a gente terminou de transar e ele virou pra mim e falou assim, nossa, é tão bom transar com você, e eu entrei em pânico. Eu tive uma crise, assim, fiquei desconcertado, porque como que você fala assim, tipo, e ele tá fazendo um elogio. Imagina se ele tivesse dito assim, então tem uma coisa aqui que você faz que eu não gosto. Porra, imagina, né? E ele me trouxe isso, falou assim, não, mas é importante que a gente converse sobre sexo. Às vezes ele chegava e me perguntava, eu percebi que você gosta disso aqui, você gosta mesmo? Olha, eu gosto muito quando você faz tal coisa. E isso gerou uma aproximação, né, na nossa vida sexual, que foi muito importante. E isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão de adotar nos meus namoros seguintes, assim. Eu procuro conversar sobre o sexo mesmo, sobre a prática sexual mesmo. Porque eu acho que é super importante, né, pra gente criar essas pontes, criar esses diálogos e inclusive, colocar os nossos limites, as nossas fragilidades. Se poder dizer que não tá à vontade, que tem coisa que você não gosta, que tem coisa que você se preocupa, que às vezes você fica preocupado, angustiado com a pressão tal, assim, assado. Eu acho que isso gera uma tranquilidade muito maior quando as pessoas estão em acordo, né? Você tem muito mais tranquilidade de saber que a pessoa gosta disso, não gosta daquilo, que isso aqui é mais prazeroso, não é. Acho que aumenta essa sintonia e tira muitas dessas pressões e dessas ansiedades de você estar ali seguindo um rito que você acha que está correto, mas você não sabe se está correto, e aí você não sabe se a pessoa está gostando, e aí você acha que tem que ter a pressão, não sei o quê. Tem o desconhecido, né? Ele gera muito dessa ansiedade, assim, e a gente tem muita dificuldade, né? Tem muita dificuldade mesmo quando você está transando, mesmo quando é uma pessoa que você não tem tanta intimidade, as pessoas não falam quando elas não estão gostando de alguma coisa. Não pede para parar. Se é um sexo de uma noite ali, um sexo casual, como você falou, fica até um pouco mais, às vezes não dá esse time, né? Mas eu vejo em relações, né, que as pessoas estão se encontrando várias vezes. Cara, e eu até sugiro assim, cara, às vezes o melhor lugar de você ter essa ideia não é quando você tá na cama todo mundo pelado, né? Vai trocar essa ideia num outro momento, que você esteja, olha, pô, vamos conversar. Sabe aquele lance de ontem, pô, você me chamou de cachorro, pô, não sei, acho que eu não gostei, me senti mal, não gosto, prefiro que você me chame de meu amor. É a coisa da elaboração, né? Você para um pouco, sai da performance, vem pro aprendizado. Performance no sentido de ato, né? Você sai do ato e vem para uma elaboração aqui, estuda um pouco, e aí quando você volta para lá, você já volta de uma outra forma, e a coisa vai ficando muito melhor, né? O Rico estava falando no início daquela coisa
né, de achar que já tinha um papel específico, né? Eu acho que isso é muito o que a gente está falando aqui, né? Rico, eu não sei se você, né, apesar de ter trazido essa experiência, né, de ser colocado nesse lugar, se você consegue desenvolver também essas conversas, né, sobre o que você gosta, o que você não gosta, como isso se dá, porque isso para uma relação heterossexual, né, ouvindo o Murilo, eu fico até um pouco mais tranquilo que isso também aconteça, né, entre homens ali na hora do sexo, porque às vezes eu penso muito que, assim, é uma coisa de homem com mulher. Então, sei lá, queria te ouvir também sobre esses acordos, né, que são feitos... Olha, minha vida não é fácil. Vou te falar. Não é porque no caminho você vai avaliando o que pra você é violento, o que não é, quais as negociações que você está disposto pra poder transar, né? Pra ser feliz e tal. No sexo ali, seja naquela noite, seja numa coisa constante que vai virar uma relação depois. E quando eu vejo meio que aquilo tem grandes chances de ser, de alguma maneira, violento. Quando eu digo violento, não é o do sexo violento, né? É o violento do tipo, de eu sair dali meio me sentindo um lixo, ou coisas do tipo. E aí eu aborto a missão, mesmo que eu ache, assim, de modo carnal, muito convidativo e muito legal. Isso faz com que eu tenha vivido experiências nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, bem menos experiências, com um pouco mais de qualidade, porque é fogo, parece que começa no corpo, mas não é, né? É uma construção social. Transar com alguém é muito uma construção social, de vários modos. Às vezes eu converso tanto antes, eu falo tanto, eu discuto, eu levo para caminhos que, sei lá, sobretudo, a branquitude não tem nem um hábito assim, se você for ver, e nem por que se preocupar com nenhuma questão que às vezes eu ponho na mesa. E aí pode ser que eu saia meio, tipo, muito... A pessoa, sabe, poxa, eu queria transar e ele quer ser... Conversar. E ele quer sociologias. Filosofar. Eu nem sei, eu nem li, eu nem fui atrás, eu nem sei. Sabe, não é que eu tenho, assim, uma intelectualidade desenvolvida no assunto, mas é sobre mim, assim, é subjetividade, tá ligado? De alguma maneira, assim, né? Ou de todas. Eu acho que você tá falando muito de autorrespeito também, né, cara? Quando você se autorrespeita, você fala, não vou aceitar mais qualquer coisa, né? Só que isso reduz, né? Reduz muito. Quem é da quantidade não vai gostar. Quem é da quantidade não vai curtir. E eu vejo que muitas vezes uma coisa meio que anula a outra, né? Porque a gente está conversando aqui sobre como é importante conversar, e quando a gente está nesse fluxo aí louco, né, de ficar com várias pessoas ao mesmo tempo, isso fica mais difícil, né? E eu não sei para outros homens, principalmente homens negros, mas para mim tinha muito uma questão de que quando eu era mais novo, assim, 17, 16 anos, eu não era visto como um cara bonito, né? Então era difícil conseguir ficar com alguém ou até transar com alguém. E aí de um dia para noite a gente fica bonito, né? A gente fica lindo. Eu ainda não fiquei. Rico, pelo amor de Deus, você é maravilhoso. Rico, para. Cara, sem querer te interromper. E aí fica muito essa ideia, cara. Eu vejo assim com outros amigos também, que pra mim foi muito assim, direto, de meio que, cara, antigamente eu não pegava ninguém, agora que tem um monte de mulher aí, eu vou aproveitar, cara. Eu vou sair comendo geral. Passar o carro. Vou passar o carro. Então isso é muito pesado, né? Porque a gente começa a ficar nesse looping, né? Como foi colocado, no mesmo dia você fica com mais de um, com dois, com três no mesmo dia, e aí não vai ter como conversar, sabe? Não vai ter como ter espaço para esse momento acontecer. Eu me vi várias vezes fazendo sexos que eu não queria, mas porque estava ali no momento. Várias vezes. Eu comecei a minha vida sexual meio tarde, ou muito depois do que as pessoas da minha idade, no mesmo tempo, assim, geracional. Eu fui namorar a primeira vez com 24 para 25 anos. E antes disso eu não tinha tido muitas experiências sexuais. Aí alguma coisa acontece, e aí você entra nessa coisa de ter mais possibilidades de transar e tarará. E só que isso não faz muito tempo, gente. Tipo, né, eu tenho 5 anos dessa vida, assim, tarará. E aí... 5 anos que você é um homem lindo, né? 5 anos que eu tô aí nessa de descobrir, de construir, inclusive, essa sexualidade que
não estava disponível para mim, inclusive com 16, com 17, na faculdade, em várias situações. E aí, primeiro vem, sem dúvida, esse lugar desse intensivão. Aí, o intensivão vem, esse supletivo da coisa, ele quer, porque você quer também ficar craque em alguma coisa, né? Você quer descobrir você quer descobrir seu caminho, seu corpo, e como no que você arrasa, no que você tem muito a descobrir, você quer ler, quer saber o negócio, o tântrico, o chakra, você quer arrasar. E aí vem o negócio do intensivo, e pensando muito essa coisa né, do pensamento do meu corpo, o que é meu corpo no mundo, e o que está reservado para ele, o que essas coisas que nunca estavam disponíveis e passaram a estar disponíveis em algum momento. E aí, nessa troca por prazer, eu estava me submetendo a um outro lugar, em um outro tempo, de outras violências, tá ligado? De repente, a gente se vê se submetendo a um monte de violências e a vivências que são muito problemáticas, que são pelo menos desagradáveis, e a gente simplesmente nem sempre encontra mecanismos para poder se desligar desses processos. Que é esse tipo de coisa, assim, de você estar numa transa que você não está curtindo, que você não está gostando, que às vezes está sendo desagradável, que às vezes está, sei lá, te violando de alguma forma. Eu já passei por isso, e você simplesmente não pede para parar, porque você não para, você não diz nada, você não se manifesta, porque você acha que tem que estar pronto, que tem que estar disponível, que tem que gozar, que tem que terminar, que tem que fazer, né? Isso tudo me levou para uma reflexão que acho que não é só na realidade homossexual, não. Na realidade heterossexual ela deve existir também, que aí você vai ver que fica ali, né, a dualidade. Será que o que eu tô fazendo, assim, essa experiência, que ela é meio estranha, né? Essa experiência, eu tô perdendo tempo e a vida vai passando, daqui a pouco meu corpo já tá em outra etapa e as minhas possibilidades e de experiências sexuais, elas não serão as mesmas, e eu tô perdendo esse tempo. E por outro lado, eu consigo evidenciar, tipo, esse lado do agora parece que eu tô num retiro de cura, de alguma coisa assim, mas que não é, gente. Todo mundo, eu penso sexo, sei lá, durante um tempão do meu dia, e mesmo que não seja no viés da carne, exatamente. Mas, e aí, na outra ponta da dualidade, fica muito na minha cabeça também o quanto algumas marcas que eu tenho na construção da sexualidade, essas marcas, elas existem antes mesmo de eu viver essa vida sexual que eu vivo recente, tá ligado? Porque eu vim construindo marcas, e para além, e não é só do multiverso da pornografia, são outras marcas, porque antes de tudo é a relação com o corpo, tá ligado? Tipo, eu fui construindo uma relação com o meu corpo, e a resposta que eu via do espaço, do tempo, da sociedade sobre o meu corpo, ou sobre os signos de um corpo como o meu, que eu fui criando já marcas. E quando eu cheguei para a vida sexual, eu vinha carregando essas marcas. E aí vem a prática, né, a vida sexual acontecendo, e aí você vive um pouquinho disso, eu no meu caso, sei lá, esses últimos anos, sei lá, 4, 5 anos, e aí eu chego agora nesse instante desse balanço, talvez o primeiro balanço que eu tenha parado para fazer sobre vida sexual, e o quanto eu quero estar bem, e o quanto eu quero ser uma pessoa que emocionalmente, dentro dos relacionamentos, da vida sexual, que tenha um pouquinho de autoconhecimento e de possibilidade de equilíbrio, assim, tá ligado? E aí eu tenho passado, fica essa noia, assim, tipo, será que eu tô muito aqui, tipo, muito... sabe, me espiritualizando as coisas, ou será que, de fato, eu preciso olhar mesmo para essas marcas que foram construídas em mim antes mesmo de eu viver a vida sexual desse tempo, tá ligado? E corta pra quando chegar a vacina, eu pegando todo mundo. Sensacional. Mas acho que é isso, gente. Não, bom demais. Fala alguém. Eu queria só dar uma pontuada nisso aí, que eu acho que a gente vive numa sociedade pornográfica justamente pela repressão e pela falta de naturalidade que a gente lida com o sexo. Desde a nossa, né, da nossa construção ali familiar, né, como né, ela está falando, você já vem com várias marcas
dessa caminhada, né? E eu acho ótimo quando você também parte para o mundo e vive o que você quer viver, transa com quem você quer transar. Eu já participei de sexo, de orgia com mais pessoas, já transei com homens, transei com mulher. Então, assim, eu vivi coisas que eu precisava viver para saber que hoje eu não quero viver. Então, se eu já tivesse talvez vivido ou sabido lá atrás disso tudo, eu não precisava fazer essa pendulada, sabe, tão grande, né? E eu podia agora achar um meio termo mais fácil, né? Mas esse tabu que a gente tem com o sexo faz com que essa repressão se expresse na perversão, né? Porque aí a pornografia rasga e fala, ó, vive aqui o que você quer viver. Tudo que você não viveu na tua vida real, você vive aqui na fantasia. Só que isso aí te fode, porque aí você foi pra fantasia, você não viveu. Então o que o Dalo tá falando é que ele viveu, né, e Murilo também. Ó, vivi um monte de coisa, então agora eu já sei, eu já tenho sabedoria sobre aquilo, e agora eu posso dizer, cara, isso aí eu já vivi, isso eu não quero mais. Eu quero ir por ali agora, ó. Eu quero ir por esse outro caminho aqui que eu tô indo. Então essas transições são maravilhosas, né, cara? É de um crescimento do teu mundo interior muito grande. Então acho que... E eu acho que mesmo quando você decide seguir por esse caminho mesmo, né, eu acho que tá tudo bem também, porque, mais uma vez, quando a gente faz esse debate, que a gente fala dessa maturidade e dessa percepção que a gente tem de um outro jeito de fazer sexo, as pessoas às vezes acham que a gente está levando o debate para um lugar moralista, dizendo que é só para você fazer o sexo com uma pessoa só, depois do casamento, papai e mamãe, é coisa bem comportada. E, cara, não, dá para você fazer suruba de um jeito saudável também, né? Dá para você fazer orgia e ir lá e ter uma vida sexual super agitada, e BDSM, e fetiche, o que você quiser, contanto que isso seja parte do seu prazer e parte das suas escolhas, das suas ser legal para todo mundo, né? Para ser legal para todo mundo, com consentimento, pessoas adultas, conscientes e dispostas a viver a parada de um jeito saudável mesmo, né? Eu acho que é ter essa percepção de que pode ser legal, pode ser bacana, sem que a gente precise ficar se sujeitando a essas pressões sociais e a essa cultura bizarra que a gente foi ensinado a reproduzir na maneira como a gente transa, né? Eu acho que é um pouco nessa direção. Maravilhoso. Amigos, a gente já está chegando para o final, né? Já não, né? Mas estamos chegando no final. Eu queria trazer o Rodrigo aqui para trazer o Memofone, né? Aquele quadro que a gente tem, onde a gente escuta os nossos ouvintes e ouvintas. Então, Reginaldo, por favor, vinheta do Memofone. Hora do nosso carismático quadro Memofone, nosso canal de troca com ouvintes e ouvintas do podcast do Memo. A gente criou um número para você mandar aquela crítica, aquela alfinetada, aquela pergunta, sugestão de tema, se bobear até um elogio. O número está lá nos nossos destaques do Story, né, do Instagram. Então eu vou trazer aqui agora o áudio do Yves Lohan, um baiano que mora em Dublin, na Irlanda, e que fala um pouquinho sobre o homem e a dança. Vamos ouvi-lo. Olá, meus amigos, o Memo, como estão? Quero parabenizar inicialmente pelo projeto. Me chamo Yves Lohan, sou de Salvador, Bahia, Brasil, e moro atualmente na Irlanda, em Dublin. Eu sou profissional da dança e eu quero trazer duas questões importantes aqui para a gente poder refletir sobre. A primeira é, por que os homens, normalmente, têm tanto receio em dançar, ou seja, se expressar corporalmente? E quando faz, normalmente são os negros que se sentem mais confortáveis em dançar. Então, essas são as minhas perguntas e deixo para a reflexão e um possível tema, quem sabe. Gratidão. Obrigado. Pô, que demais, hein? Adorei esse. Eu acho que é uma bela proposta de tema, inclusive, né? Um episódio só sobre dança. Eu queria ouvir o Rico, né? Acho que sobre dança, acho que se o Rico puder falar alguma coisa sobre o que o Ives trouxe pra gente. De Salvador, Bahia, mas de Dublin, né? Adorei também, né, essa maluquice. Cara, Yves Saint Laurent, cara. Quem sou eu pra falar, né? Curto o Yves Saint Laurent. Mas eu volto nessa configuração, assim, né? Das coisas que estão disponíveis culturalmente, né? Para além de traços culturais, né? Desde a África até aqui, ou qualquer outra diáspora africana, você vai entender a dança como uma linguagem, assim, né? Uma linguagem de séculos, né? De povos e tribos e pessoas que dançam para plantar, dança para colher, dança para casar, dança para chover, dança para, enfim, mil coisas, né? Mas eu penso que
essa construção cultural dos homens que dançam, e tá muito perto do homem negro sempre, essa coisa, para além do cultural, quando a gente vai cruzar isso com as coisas que a gente está falando, junta um traço cultural que vem, assim, né, de ancestralidades, enfim, de culturas, e aí vai para uma das linguagens dentro desse multiverso de coisas que não estão disponíveis. Eu volto a falar dessas coisas que não estão disponíveis. Pode vir da sua casa, da sua família, esse negócio né, de dançar, vir de um lugar onde você vive, enfim, de um modo onde está presente, mas cruzando com essas coisas que a gente está falando, tem muito a ver com o jeito de criar linguagens em contraponto a tantas outras que não estão disponíveis, tá ligado? Tem um monte de coisa que eu faço artisticamente que foram linguagens criadas que eu criei ou que eu trouxe para minha vida por não ter tantas outras que eu sempre vi disponíveis, e disponíveis para homens brancos, tá ligado? Assim, curiosamente. É colonial isso, né? Eu acho que a gente tem na sociedade da gente uma formação que associa a masculinidade branca como uma masculinidade da intelectualidade, enquanto associa a masculinidade negra, né, o homem negro à força física, ao corpo. O homem negro é sempre associado ao seu corpo. E eu acho que isso tem muito a ver com muitas das coisas que a gente conversou hoje, falando sobre essa coisa do sexo, né? Porque essa construção da corporeidade do homem negro, ela passa muito pela reprodução desses padrões de sexualidade, como a gente estava discutindo aqui. Total. Eu acho que tem elementos, e aí tem elementos que são problemáticos, acho que para todo mundo, né? Por que não homens brancos também poderem dançar, né? E é maravilhoso que homens negros dancem, mas é importante também entender que homens negros não são reduzidos a isso, né? Não são reduzidos aos seus corpos e à maneira como seus corpos se expressam. Eu acho que é uma boa questão, uma boa provocação, e é para a gente pensar sobre isso de forma ampla mesmo. Total. Eu adoro dançar, não sei se eu danço tão bem assim, mas eu gosto de dançar, eu gosto de sambar, eu gosto de ir pra festa, dançar. Eu era um dos poucos amigos assim que, tipo, eu olhava quem ia tocar naquela festa que eu ia, porque eu queria ouvir o som, sabe? Porque, né, na maioria das vezes, a gente ia pra noitada, pra night e tudo mais, porque tinha que pegar mulher, porra, vamos lá, porra, pra apavorar, pra, porra, ficar doidão e pegar mulher. Mas né, isso nem era explícito, né? Eu nem falava isso, mas muitas vezes eu induzia a minha galera ali para ir pro tipo de festa que eu queria, porque era o som que eu ia querer dançar, porque aquele tipo de música eu gostava mais, mas eu não verbalizava isso, talvez com medo ali de ser visto como, né, diferente, errado e tudo mais, sei lá. Mas muito bom. Yves Saint Laurent brilhando, né? Demais. Direto de Dublin. Mas, ó, se o homem branco rebolasse, ia ser bem melhor, hein? Ia ficar, né, muito melhor para todo mundo, eu acho. Rodrigo Moura, temos mais algum áudio aí para escutar, amigo? Opa, agora vamos ouvir o áudio agora do Bruno, do Rio Grande do Sul. E aí ele faz algumas sugestões de temas, né? E também faz uma indicação, pede pro Memo fazer uma indicação. Vamos ouvir. Meu nome é Bruno, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e eu queria sugerir um tema para vocês que se costuma falar bastante sobre a questão da pornografia, né? E também eu acho que seria bacana tratar a questão do consumo de prostituição por nós homens, né? E da violência que tá por trás disso aí. Também, outra sugestão, né? Se vocês tiverem indicações de conteúdos de outros podcasts de mulheres que também falem sobre esses tipos de assunto, né? Sobre os assuntos que vocês estão tratando aí. Até para também ter outras visões, né? Até como vocês estão fazendo toda essa questão de ter um ombudsman no programa, né? Então acho que é isso aí. Obrigadão. Obrigado demais, Bruno, pela sua contribuição. Falamos um bocado aqui de pornografia, né? Mas de fato dá para ter um episódio específico sobre isso. Na verdade, um episódio não, dá para ter uma série inteira, né? Só sobre isso, facilmente. E sobre prostituição, cara, eu acho que é mais um episódio específico sobre isso, porque também tem muita coisa, e aí pegando o que o Murilo sempre fala, né, para tentar trazer um debate que não seja pautado pelo moralismo, né, porque tem uma discussão muito grande aí, e não é sobre certo e errado que a gente quer se pautar aqui, né, então acho que de fato é um assunto profundo, assim, que tem muitas vertentes para o debate acontecer. Eu acho uma excelente indicação de tema. Acho que pornografia, de uma certa forma, talvez o Bruno se sinta contemplado com esse episódio aqui,
mas acho que para prostituição seria, né, um episódio à parte dedicado a isso, porque é muita coisa para falar. E eu quero ouvir meus amigos antes de passar uma indicação para ele. Alguém? Cara, de corpos, né, femininos, assim, essa coisa também eu acho que é muito essa construção do homem, né, cara? Falando do homem branco, né, do lugar de consumir corpos, né, e objetificar o corpo feminino, né, e usar como se fosse um chiclete que você pega ali, masca e joga fora. É uma boneca inflável praticamente, né? Você não tá nem aí pro que sente, mas é uma forma também de você ter acesso a uma outra possibilidade de viver, né, cara? Se você também... Uma vez um cara me escreveu e falou, cara, eu sou virgem, o cara tinha um monte de coisa, tinha sofrido abusos quando era criança e tal, e tinha todo um processo que ele queria ir conhecer uma outra pessoa, mas ele não tinha como se relacionar com uma namorada ou um namorado, o cara tinha um monte de coisa. E, cara, eu falei pra ele, bicho, contrata uma profissional do sexo, uma garota de programa, né, cara, e conversa, explica a tua questão, tenta achar um espaço possível para você viver no corpo que você precisa viver, sem precisar se envolver com relações ou com outra pessoa. Então, acho que tem várias vertentes também aí pra gente cuidar também, para não ser moralista, né? Desqualificar também uma profissão tão antiga, né? E que tá aí há tanto tempo. Exato. Mas que, de fato, né, é um lugar de muita reprodução de objetificação, né? De corpos e de uso dos outros, né? Eu acho que, sobretudo, nessa discussão é fundamental ouvir as pessoas que trabalham nesse ramo, né? Ouvir profissionais do sexo, prostitutas, pessoas que trabalham no contexto da pornografia também, porque eu acho que essas pessoas têm demandas muito específicas, têm vivências muito específicas e conseguem conduzir esse debate de uma forma que eu acho que é bastante coerente, contundente e honesta, né? Colocando desafios que são concretos mesmo, assim. Eu acho que é fundamental que a gente escute, até porque muito desse debate é feito sem a participação dessas pessoas, sem a escuta dessas pessoas, né? E aí é um pouco problemático, porque quase sempre tende para um viés um pouco silenciador mesmo. Total. O Bruno pediu indicação, né, de podcast de mulheres. Então, né, fica aí aberto para vocês indicarem, caso vocês tenham indicações. Eu queria aqui, pensando, indicar o Sexoterapia, que é um podcast conduzido ali pela Ana Canosa, que é uma sexóloga, e pela Marina Bessa, que é uma jornalista. Elas têm esse podcast com vários episódios, elas sempre trazem uma convidada mulher também para a mesa. Eu, inclusive, escutei alguns episódios para conseguir pensar nesse episódio daqui que a gente está fazendo, e me ajudou muito. Eu acho muito legal o trabalho da Ana Canosa e o que ela faz com o podcast do Sexoterapia. Então, acho que está aí uma belíssima recomendação para o nosso amigo Bruno, do Rio Grande do Sul. Eu não tenho indicação de podcast exatamente, mas eu tenho indicação de conteúdo. Boa. Que é o Instagram da Jace Lima, @dejace, D de THE. Ela é uma humorista que faz um conteúdo maravilhoso, sempre sobre sexo. Ela fala muito sobre sexo, fala abertamente sobre sexo, coloca as vivências dela e as vivências com as transas e tudo mais de uma forma muito interessante, muito bem-humorada. Uma pessoa que eu adoro acompanhar e que eu acho que vale muito a pena seguir para dar risada e para pensar sobre essas coisas também. Não, maravilhoso. Eu fico aqui, não é podcast, mas pensando nessa onda de conteúdo, queria indicar a Prazerela, né? Mariana, querida. Boa, né? Total, né? A Prazerela tem um trabalho grande aí, vasto, e a gente vem, Mari, né? Vem ampliando cada vez mais o debate, né? Incluindo mulheres negras no debate, incluindo mulheres trans, né? A gente tem um grande desafio da gente trabalhar corpos, né? De pessoas trans, então é um outro universo, então tem muita coisa pra gente... No perfil do Instagram da Prazerela tem muito conteúdo também que eu acho que é legal para acrescentar para homem também, né? Para homem e para mulher. Muito bom. Amigos, Rodrigo. Bom, galera, só reforçando aqui, né, o número de telefone do Memofone é o DDD 21 96 713 3682. Repetindo, 21 96 713 3682. E lembrando que o número do telefone do Memofone está também no nosso destaque do Instagram. Lá no destaque você consegue achar, dá ali, né, a coisa para cima, vai direto, a coisa da tecnologia já cai direto no número de telefone do WhatsApp. Arrasta para cima que você chega no nosso WhatsApp. Mandem áudios, hein? Não mandem gifs de bom dia, mandem áudios. A gente adora áudio. Valeu, irmão. Obrigado pela sua participação aí, cara, mais uma vez, trazendo áudios incríveis dos nossos ouvintes e ouvintas. Valeu, irmão. Obrigado.
Seguindo aqui com o nosso episódio, é hora de chamar a outra coluna fixa dessa temporada, a coluna Ombudsman. É uma pessoa para basicamente criticar o nosso trabalho, alguém que atua como representante dos interesses da sociedade civil. Salve, salve, minha querida amiga, nossa Ombudswoman, Isabela Del Monte. Oi, Pedro. Olá, os ouvintes do podcast do Memo. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Isabela é advogada e coordenadora do Me Too Brasil, um braço autônomo do movimento Me Too que visa o combate à violência sexual de todas as pessoas. E ela também é sócia da Gema Consultoria em Equidade. E aí, Isabela, qual é a provocação que você tem para a gente hoje? Bom, Pedro, para falar sobre esse assunto, né, de prontidão sexual, eu queria deixar aqui duas reflexões. A primeira é para que os homens passem a refletir um pouco sobre esse extremo protagonismo do pênis na relação sexual. Não há necessidade de uma ereção para que haja uma relação sexual. É possível ter pelo toque, pela boca, pelos outros sentidos todos que nós temos. E eu garanto para vocês que a maior parte das mulheres prefere muito mais um cara empenhado e dedicado às outras partes do corpo do que obcecado apenas num pênis ereto para uma penetração, né? Então, acho que fica aí um pouco essa reflexão de descobrir e explorar outras questões do corpo. E o outro aspecto também que eu acho que é muito importante a gente trazer para esse debate é o quanto que a prontidão sexual, né, essa necessidade de estar sempre disposto à prática sexual é causa de violência sexual, né? A gente precisa ter muito isso em mente. A prontidão sexual, ela oculta o real desejo do homem, sem dúvida alguma, é uma fonte de sofrimento para os homens, eu não tenho dúvidas disso. Entretanto, por ter sempre que manter relações sexuais, independentemente da sua própria vontade, o homem, além de estar se violentando, também tem alta chance de estar cometendo algum tipo de violência sexual. Porque ele entende que ele deve praticar sexo, não que ele quer praticar sexo, e, portanto, a vontade da parceira dele, ou até mesmo do parceiro dele, pode ser completamente desconsiderada, porque ele está passando por algum tipo de angústia em que ele está se sentindo menos homem, porque naquele dia ele resolveu que não queria transar, ou não estava com vontade de transar, mas ele passa a ficar angustiado quanto a isso e vai para uma prática sem consentimento. Então, essa é uma questão muito fundamental da gente ter no debate da masculinidade, o quanto que a prontidão sexual, o quanto essa necessidade de estar sempre apto e disposto a transar não é causa de práticas de estupro, de importunação sexual, de estupro contra vulnerável, né? É muito comum, por exemplo, terem casos de mulheres que estão bêbadas, beberam em alguma festa, alguma coisa, e aí é um ambiente, né, festa, balada, em que as pessoas elas já estão nessa expectativa de ficar com alguém, de sair com alguém daquele lugar, ir para casa, ir para um hotel, e aí aquele cara no fim da noite não pegou ninguém, tá se sentindo menos homem por causa disso. Os amigos estão zoando ali, né, e tudo. Os amigos estão zoando, exato, os amigos estão zoando que ele não pegou ninguém, e aí ele vê uma mulher mais ou menos vulnerável, mais ou menos ali mostrando que está com poucas barreiras, poucas defesas, e ele vai, então, em cima daquela mulher, e há uma possibilidade muito alta de estar praticando o crime de estupro de vulnerável, né? Então, acho que vale essa reflexão para além da própria dor que a prontidão sexual causa nos homens, o que isso também causa nas parceiras e parceiros sexuais, né? A gente sabe que a prevalência dos crimes de violência sexual no Brasil e no mundo são de homens contra mulheres, mas também sabemos que existe, sim, violência sexual de homens contra homens. Também, claro, há a violência sexual de mulher contra homens, mas ela é extremamente rara, né? Então, por isso que a gente nem fala muito disso. Mas, claro que também pode existir. Então, acho que a reflexão que eu gostaria de deixar é essa. Primeiro, se livrem, se libertem, busquem a libertação desse protagonismo do pênis ereto para a prática sexual. E a outra coisa é essa reflexão de o quanto que você já buscou transar porque você achava que era isso que deveria fazer, independentemente da tua vontade e da vontade da pessoa que estava com você. O quanto que você, para se provar, cruzou limites legais, né, e limites éticos, limites morais do corpo de outras pessoas. É uma conversa extremamente fundamental, de fato, tanto pela perspectiva da libertação do próprio homem, quanto por uma perspectiva de busca da equidade de gênero. É uma coisa que a gente falou muito pouco no episódio até agora, e eu acho muito importante você ter tomado, né, esse assunto para a gente aqui, enquanto ombudswoman, porque, de fato, cara, é muito agressivo, né, essa postura que o homem tem ali de querer transar, de ficar com alguém e já tentar forçar um sexo. Pensando em experiências particulares minhas,
quantas vezes na primeira vez ali que eu ficava com alguém, eu já queria encaminhar aquilo para um sexo, porque era aquilo que eu tinha que fazer, né? Eu já tive milhões de situações onde eu não queria transar, mas eu achava que se eu não transasse, eu ia perder a oportunidade de estar com aquela pessoa, que os meus amigos iam me zoar e que sei lá o que ia acontecer, e acabar forçando uma situação ali, que às vezes a pessoa acaba consentindo, mas consente sem querer consentir, é um limiar ali, né? Muito difícil. É uma coisa assim, você finge que eu quero, eu finge também que eu quero, e a gente passa por isso, né? A socialização feminina, ela também tem muitos pesos, né, com relação à atividade sexual. É muito comum que as mulheres se sintam culpadas por uma broxada, por exemplo, né? Eu não sou bonita o suficiente, eu não estava depilada o suficiente, eu tô com barriga, eu tenho celulite, tô com estria, qualquer coisa nesse sentido, justamente porque a gente também foi ensinada que o homem quer sempre transar. Que o homem, é isso que o homem quer. Então, se aquele homem não conseguiu ter uma ereção, por exemplo, ou falou que não quer transar, existe uma grande possibilidade dessa mulher pensar que o problema é com ela, né? Então, essa prática é uma prática violenta com todas as pessoas envolvidas numa relação sexual e que pode, sim, acabar gerando situações de violência. É indiscutível que a gente prefere um cara que pensa, que reflita, que tenha contato com seus sentimentos, que saiba conversar, que saiba verbalizar, colocar na linguagem aquilo que ele está sentindo, do que simplesmente um pau duro a qualquer momento, né? Definitivamente, assim, não é isso que as mulheres conversam entre si. São outras reflexões de outros assuntos. Ao contrário de vocês que têm essa barreira, né, de conversar sobre sexo de uma maneira mais transparente, né, mais humanizada, as mulheres nem tanto. As mulheres, evidentemente, né, as mulheres mais emancipadas, que vivem em centros urbanos, etc. Porque, claro, que ainda existe um grande estigma da sexualidade feminina, isso é indiscutível. Mas para algumas mulheres, a gente já sabe que a conversa vai num outro tom, que a gente consegue se abrir com as nossas amigas, contar nossas aflições, contar nossas angústias. As mulheres estão cada vez mais assumindo que não existe tanto orgasmo na penetração quanto se mostra nos filmes, né? Que o orgasmo ele se dá pelo clitóris. Então, e a gente tem conversado muito também isso entre as mulheres. Mas acho que o grande barato aqui é refletido quanto que esse tipo de comportamento, essa pressão, ela causa dano para todo mundo. Né? Ela causa dano para o próprio homem, que deve viver numa angústia profunda e não consegue vocalizar essa angústia, e causa, sim, muito dano para nós, tanto na perspectiva dessa responsabilização pela broxada do cara ou pela não vontade de transar num dia, quanto, evidentemente, nos coloca numa extrema vulnerabilidade para sermos vítimas de violências sexuais. É importante também a gente lembrar aqui, Pedro, que violência sexual ela pode acontecer ao longo de uma relação que se começou consensual, né? Ou seja, vamos supor, você tá ali transando com o cara, etc, e tudo mais, e de repente ele fala que ele quer fazer sexo anal, e você fala não, e ele insiste, e a partir daí a gente já está diante de uma situação muito num limiar para cair, por exemplo, no crime de estupro, evidentemente, caso o cara force a situação, né? Então é importante a gente lembrar, gente, que o consentimento ele pode ser removido a qualquer momento. Né, não quero mais, pare, e aí... Não é que falou uma vez, está falado, né? Falei Exato. Que sim, está ali estabelecido que sim para sempre, né? Que sim para sempre, que sim para tudo, né? Sim. E a vivência sexual, ela é múltipla, ela é infinita, né? Então, o sim, ele tem que ser sempre reconsultado também, né? Você quer fazer isso? Você se sente confortável com isso? Posso te tocar nesse lugar? Posso te tocar dessa forma? Posso te beijar desse jeito? As pessoas também precisam aprender a se comunicar, né, durante a prática sexual, porque existem, Pedro, isso que é uma das coisas mais tristes, existem muitas e muitas e muitas vítimas de violência sexual que naturalizam a violência, né? Então, assim, que já vão para a cama meio que esperando que vai acontecer alguma coisa ali que elas não querem, mas que é a obrigação delas aceitar e performar. Da mesma maneira que vocês sentem essa obrigação da prontidão sexual, nós, mulheres, sentimos a obrigação da satisfação sexual do homem, né? Então, se ele está pedindo isso, se ele quer isso, é melhor eu fazer, mesmo eu não querendo muito, porque aí, qual é o nosso dispositivo de gênero identitário que está pesando? Se eu não satisfaço ele sexualmente, ele não me ama, né? Eu perco a possibilidade de ter esse amor. Enquanto vocês, homens,
Se eu não performar sexualmente, eu perco ali a minha identidade na casa dos homens, né? São consequências diferentes, mas com alguns fundos parecidos, e que, evidentemente, o que a gente precisa cada vez mais é tirar os tabus dos assuntos, falar disso com tranquilidade e sempre, sempre, sempre refletir se o que você está fazendo está dando causa à violência. Se você tem dúvidas sobre o que é, quais são os crimes de violência sexual, Código Penal no Google, basta colocar isso, busca lá, search, estupro, e você vai encontrar um crime fácil de compreender. Vá se refletir sobre isso. Será que você já fez isso com alguém? Né? Será que você já cruzou algum limite para se provar homem que causou dor, que causou angústia, ansiedade, dor física mesmo, né? E às vezes mesmo uma gravidez indesejada, uma IST transmitida. Então, acho que a gente precisa cada vez mais conversar e estudar sobre essas questões para que a gente não tenha, né, no sexo, que deveria ser uma prática libertadora, humanizada, muito conectada ao sentir, que ela não se torne uma prática de crime. Perfeito, cara. Eu acho que, né, tudo que você falou aí já está me dando um monte de coisa aqui na cabeça nova para refletir. Então, acho que o intuito é esse, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua provocação, Isabela. Eu te agradeço. Imagina. E até o próximo episódio, né? A gente se vê. Até o próximo. Prazer estar aqui com todas essas estrelas maravilhosas que compuseram o episódio de hoje. E vai ser um prazer continuar com vocês, gente. Muito obrigada pela escuta. E eu desejo uma excelente reflexão, excelentes transas para todo mundo que está ouvindo. É isso. Beijão, minha querida. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos os protagonistas da violência contra mulheres, outros grupos minorizados e contra nós mesmos. Vamos juntos, amigos. Abração e até o próximo episódio.